Régua hospitalar, o que é isso? Por que eu tenho que entender isso? Vale a gente relembrar que o ventilador mecânico ele é uma máquina e assim como o meu computador nesse momento, ele está ligado numa tomada, correto? Então toda máquina precisa de uma geração de energia para que ela funcione. Algumas máquinas, como por exemplo os ventiladores de transporte, possuem uma bateria que aguentam um determinado tempo para poder transportar o paciente. Porém, a ventilação mecânica dentro da UTI ela fica ligada numa tomada para que gere energia para a máquina. Então, aonde é ligado? O nosso ventilador ele é ligado nessa régua, que é essa imagem que vocês estão vendo do lado, que provavelmente você já viu, seja você estudante que já mexeu no paciente ou até visitando um familiar no hospital, certo? Então, nessa régua a gente tem alguns pontos que a gente conecta o nosso ventilador. O primeiro ponto é que a gente tem a tomada. Justamente como o ícone do nosso celular, a gente tem os plugins da tomada para que ele coloque. Então é importante você sempre verificar se está bem conectado o ventilador, para que de repente seu ventilador não desligue com o seu paciente entubado. A segunda parte que a gente tem, como na imagem, é o do vácuo. O que isso significa? É colocado pela equipe da enfermagem, pelo posicionamento da UTI, o vácuo, para caso precise ser aspirado o paciente pela equipe multidisciplinar, ele tem a pressão de sucção e o paciente seja retirado dessa secreção. Então, esse símbolo cinza é o símbolo do vácuo. O que acontece? Às vezes a régua do ventilador do próprio hospital não está com uma pressão tão boa. Então, é necessário chamar a equipe, porque você tenta aspirar, o enfermeiro tenta aspirar, o médico tenta aspirar, mas não consegue, porque de repente a pressão de vácuo não está legal naquela régua do ventilador, do próprio paciente. A gente tem também o amarelinho, que é o do ar comprimido. O ventilador ele tem duas saídas, uma de ar comprimido, para que seja misturado o ar, e a outra de oxigênio. Então, esses dois plugins vão estar conectados na régua, para que entre os dois tipos de ar para dentro da máquina, para a realização da troca gasosa. O amarelo, então, é a parte de ar comprimido, que é o ar sem oxigênio, e o verdinho é o oxigênio puro. Então, a própria coloração de tudo que você for ver hospitalar de verdinho corresponde aí, então, à parte de oxigênio. E vale a gente relembrar também que a gente tem o azul em algumas réguas, não são em todas, que é um ponto de óxido nitroso, que é aqueles pacientes que precisam de um gás especial, mas não é tão comum ver em todas as réguas hospitalares. Então é importante que você lembre que a máquina, o ventilador ele é uma máquina, ele precisa estar conectado a isso. E durante o seu manuseio ali, ou o seu futuro manuseio como estudante, dê uma olhada na régua se está tudo bem conectado. E além disso, na régua a gente também tem um controle de pressão, que a gente avalia se a pressão do ventilador está sendo efetiva. Porque às vezes você pode mexer na máquina, porém ser um defeito técnico. E aquela parte do hospital tenha que ser consertada, pensando aí que o ventilador mecânico ele é uma máquina.